Meus irmãos, vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Josué. Não, estou brincando, viu, irmãos? No livro de Hebreus. Josué só pelo costume, tá? Aproveita enquanto os irmãos estão abrindo as Escrituras no livro de Hebreus para lembrar a todos que as nossas exposições elas se encontram no nosso canal do YouTube. Você pode acompanhar Igreja Presbiteriana de Fragoso, curtir, comentar, compartilhar, para que outras pessoas possam também acompanhar e ter acesso à exposição da Palavra de Deus. Inclusive, quando eu falo da exposição, porque além do culto que fica no YouTube, a nossa equipe faz também a extração apenas da mensagem e ela fica numa playlist. Então, todas as mensagens do livro de Josué já estão numa playlist específica. Tem também a playlist de Ageu, de Filipenses. Os irmãos podem acompanhar lá, se assim desejarem. Hebreus capítulo 10, a partir do verso 32. Eu serei breve na meditação de hoje. O culto com ceia é um culto mais cheio. Hebreus capítulo 10, versos de 32 a 39. Lembrai-vos, porém, dos dias anteriores, em que, depois de iluminados, sustentastes grande luta e sofrimentos. Ora, expostos como espetáculo, tanto de opróbrio quanto de tribulações, ora tornando-vos coparticipantes com aqueles que desse modo foram tratados. Porque não somente vos compadecestes dos encarcerados, como também aceitastes com alegria o espólio dos vossos bens, tendo ciência de possuirdes vós mesmos patrimônio superior e durável. Não abandoneis, portanto, a vossa confiança, ela tem grande galardão. Com efeito, tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não tardará. Todavia, o meu justo viverá pela fé. E se retroceder, nele não se compraz a minha alma. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição. Somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. Amém, meus irmãos. Vamos orar mais uma vez. Ó nosso Deus, diante da Tua palavra, que é viva e eficaz, nós nos humilhamos. Nos humilhamos porque somos incapazes, pelas nossas próprias forças e pelo nosso próprio conhecimento, edificarmos uns aos outros. Mas pela palavra e pelo Espírito, o Senhor nos capacita para esse propósito. Por isso, Deus, que haja edificação, que haja confrontação, que haja conforto e consolação, que o Teu Espírito use, como lhe apraz as Escrituras, promovendo o que for do Teu querer, a fim de que a glória seja dada tão somente a Ti, e que nós nos gloriemos e nos alegremos também no Senhor. Te rogamos isso, confiados em Jesus, o nosso Salvador. Amém. Meus irmãos, a Igreja do Senhor, historicamente, tem sido alvo de perseguição e de luta. Seja esta perseguição, ou seja esta luta, menor ou maior, velada ou exposta, nós fomos chamados por Cristo, e Ele desde o princípio deixou isso muito claro, para sermos o sal da terra e a luz do mundo. Corroborando então com a ideia que nós já tínhamos na antiga aliança, de que este mundo jaz no maligno, e de que nós somos o povo chamado por Deus, assim como Israel,
para sermos luz para as nações. Dispõe-te, resplandece, para que vejam a tua luz e os homens glorifiquem ao Senhor. Portanto, nós temos esta convicção de que as coisas ruins que acontecem neste mundo não é resultado do homem que é fruto do meio, ou por problemas de construções sociais, ou seja, qual for a explicação que a filosofia, a sociologia ou a antropologia queira dar à questão da maldade e da malignidade no mundo. A verdade é que nós entendemos que a teologia é a mãe de todas as ciências, se assim podemos chamá-la de ciência, que as Escrituras são a palavra de Deus inerrante e que elas afirmam, portanto, que o problema da humanidade está no pecado, na queda. A queda promoveu a desgraça da raça humana. Nós temos isso nos registros das Escrituras, desde quando Adão pecou, atingindo o seu casamento, atingindo os seus filhos, atingindo a 10ª geração até Noé, de tal forma que aquela geração já tinha sido abominada por Deus. Deus já não tinha mais prazer. Na 10ª geração da humanidade, Deus já queria destruir todos por conta do pecado. Então, embora as construções sociais, a educação, uma boa saúde e todas essas coisas possam ajudar o homem a ter uma vida mais tranquila, nós percebemos que em sociedades muito civilizadas e até avançadas, quando nós olhamos para o aspecto social, estrutural e tudo mais, mesmo nestas cidades, mesmo nestes países, a malignidade ainda se encontra e, às vezes, de forma velada, faz com que algumas dessas mega cidades, com toda essa estrutura, sejam cidades onde as pessoas não têm mais amor pelos idosos, não cuidam dos seus pais, alto índice de suicídio e todas as outras mazelas que o pecado trouxe. O que eu quero dizer com isso, irmãos, é que nós, como cristãos, vivemos num mundo hostil. Esta é a grande realidade. E principalmente hostil ao Evangelho, visto que o coração do homem ficou petrificado, endurecido pelo pecado, e ainda mais essas expressões de endurecido, petrificado, talvez não expressem tudo. A verdade é que o apóstolo Paulo diz que o homem está morto para Deus, morto em delito e em pecado. É claro que o Evangelho se tornará algo não aceitável pelas pessoas. Naturalmente isso iria acontecer. Aconteceu com o nosso Salvador. E ele nos lembra bem que o servo não é maior do que o seu Senhor. Portanto, esta é uma convicção que nós temos. Estamos num mundo difícil, viveremos dias difíceis, alguns viverão dias mais difíceis, outros menos difíceis, mas se nós quisermos, de fato, seguir a Jesus, nós seremos perseguidos. Esta é uma afirmação das Escrituras, pois o Evangelho não entra de forma doce e suave na garganta do homem que não conhece a Deus. Pelo contrário, trava, é amargo, é danoso ao ponto de vista daquele que não conhece a Deus. Alguns irmãos, chamados aqui de hebreus, recebem esta carta de um autor que nós não conhecemos. Muitos teólogos afirmam que é o apóstolo Paulo, alguns outros afirmam que é Apolo, outros acreditam ser Pedro, o autor desta carta. Eu prefiro continuar com o autor indefinido, desconhecido, embora haja evidências fortes de que seja o apóstolo Paulo. Talvez a linguagem distorça um pouco das outras cartas. Porém, nós sabemos que Paulo, por ser um hebreu, pode ter tido uma abordagem diferente quando escreveu
a este grupo. Enfim, continua com o autor desconhecido, mas os destinatários são conhecidos. São cristãos que vieram da cultura hebraica e que estavam dispersos e que haviam passado por muitas perseguições por se converterem ao cristianismo. Esses irmãos, assim como o Senhor Jesus, receberiam o ódio dos judeus. É importante nós lembrarmos que a perseguição dos romanos para com os cristãos vai acontecer um pouco mais na frente. Esta primeira leva de perseguição, ela acontece pelo judaísmo. São os fariseus, os sumos sacerdotes, os escribas, que vão promover, e quanto aos romanos, talvez o que eles conseguem fazer é incitar os romanos contra os cristãos, mas a perseguição mais forte aos cristãos vai acontecer por volta dos anos 70, com a destruição de Jerusalém. Essa é mais forte, né? Porém, neste primeiro momento aqui, nós estamos falando de perseguição dos próprios judeus contra agora os judeus convertidos ao cristianismo. Esses nossos irmãos passaram por duras perseguições, perderam muitos deles suas propriedades e bens. Estes irmãos, muitos deles perderam seus parentes mortos, feitos, como diz o próprio texto, né, como espetáculos para o mundo. Essa ideia aqui de espetáculo é bem interessante, né, porque se colocavam os cristãos, ou se lançavam os cristãos nas arenas e se faziam zombarias com eles, até mesmo entregando-os à morte. E então a carta que é escrita tem como objetivo consolar e encorajar esses irmãos a não desistirem na caminhada, ou da caminhada, nem na caminhada, nem da caminhada, para que eles se fortalecessem, mesmo em meio às lutas duras que estavam enfrentando, para que eles não desanimassem. Talvez aqui a semelhança, né, dos escritos de Paulo, vai sempre ter um texto que talvez se torne o ápice, né? E lá aos Coríntios é o capítulo 13, que fala sobre o amor. E aqui na carta aos Hebreus, certamente o capítulo 11, que fala sobre os heróis da fé. E o objetivo do capítulo 11, os irmãos podem ver aqui na frente, é através destes exemplos de irmãos da antiga aliança, que superaram pela força do Espírito Santo muitas lutas, dificuldades e tentações. O objetivo é fortalecer, tanto que depois ele vai dizer, tendo tão grande nuvem de testemunhas, andai diligentemente no Senhor, fortalecei-vos, e muitas outras recomendações. O texto que nós lemos, ele antecede, né, o capítulo 11, é como se fosse a armação, né, a base para entregar este capítulo que é tão importante. E eu queria, como é apenas uma mensagem, não uma exposição, a gente precisa fazer essa introdução toda, né? Mas eu gostaria de ir focando no texto, esquecendo um pouco de trazer uma elucidação, né? O que seria comum numa exposição sequenciada, do que o livro vai falando pouco a pouco, né? Mas os primeiros capítulos vai apresentando Jesus como superior, superior, superior a tudo aquilo que trazia a antiga aliança. O livro de Hebreus também, ele é muito usado quando se quer melhor interpretar o livro de Levítico. Então seria quase que o Levítico do Novo Testamento, ok? Porque é a partir do conhecimento da antiga aliança que a gente consegue interpretar os objetivos de todo aquele cerimonial da antiga aliança, agora na nova. Bem, eu quero ir então para essa parte prática e também meu objetivo nesta noite, assim como o do autor, é fortalecer os irmãos nestes dias difíceis que nós estamos vivendo e talvez em dias mais difíceis que nós venhamos a viver.
Também é importante lembrar aos irmãos que nós somos uma geração, e como geração nós passamos. E hoje nós conseguimos ter parte das nossas liberdades preservadas. Os irmãos acompanharam o que aconteceu no meio da semana, por isso segue sempre a recomendação que se tenha, como dizia um Calbart, né, um teólogo, que você tenha a Bíblia e o jornal nas mãos, de sorte que você leia as Escrituras e interprete as coisas do seu dia a dia a partir da ótica da Palavra de Deus. Nesse sentido, eu alerto aos irmãos sobre a PL que foi discutida essa semana a respeito de fake news. Há um grupo ideológico seguindo aquilo que disse o presidente Lula, que ia regulamentar as redes sociais. Esse grupo ideológico empreitou aí um intento de fazer com que uma PL passasse para que o governo tivesse autorização para regular as redes sociais. O que parece ser algo bom e aparentemente inocente, com o objetivo de eliminar fake news, a verdade é que é uma forma de censura e que nos atingiria diretamente, como interpretou Daniela, a jornalista da CNN, dizendo e afirmando em público, categoricamente, que textos das Escrituras não poderiam ser mais lidos e nem citados nas redes sociais, em especial aqueles que falam sobre homossexualidade. Então, irmãos, não sejamos inocentes. Nós precisamos ter a Bíblia e o jornal ao nosso lado. Não espiritualize a vida cristã pensando que você está no céu, você está na terra. E essa terra que jaz no maligno, e esse mundo que jaz no maligno, vai tentar contra as nossas liberdades. E essa tentativa eu afirmei para os irmãos durante a pandemia, quando o governo do Estado nos impediu de nos reunirmos. Esta tentativa não virá de uma vez, virá aos poucos. A liberdade será perdida aos poucos. Nós precisamos estar atentos, nós precisamos estar alertas. Além disso, redes de televisão como a Rede Globo ganhariam bilhões com esta PL. Por isso, a tentativa de, a todo custo, passar este projeto de lei. Agora, o que nós vemos é que ele não foi passado, mas o governo recuou com o objetivo de, através de emendas parlamentares, compra de votos, que é um modelo comum ao grupo que está no governo, fazer com que os deputados aprovem isto aí. Então foi só uma pausa. Às vezes o inimigo faz isso. Ele recua para depois buscar atingir. Então os irmãos estejam alertas. A Bíblia e o jornal. Desligue a Rede Globo. Escute outros jornais. Pondere. Use sua rede social para entender o que está acontecendo no mundo. Não caia numa narrativa e se perca dentro dela. Você precisa abrir os olhos. É o cristianismo que está em jogo. É a nossa fé que está em jogo. Mas a Bíblia disse que nós seríamos perseguidos. Sim, mas a Bíblia não disse que nós deveríamos aprovar a perseguição e nem nos calar diante dela. Enquanto nós pudermos ter liberdade, nós precisamos lutar por ela a fim de que o Evangelho seja proclamado nesse país. O que eles querem é nos calar. Por isso, abra o seu olho. Olhando, irmãos, para o exemplo dos dias de hoje, olhando para as Escrituras, o que aconteceu no passado, o autor aos Hebreus nos faz lembrarmos, ou pede para que os irmãos lembrem das coisas que aconteceram anteriormente. Ele diz: lembrai-vos, porém, dos dias anteriores, em que, depois de iluminados, sustentastes grande luta e sofrimento, ora expostos como espetáculo, como eu falei para os irmãos, lançados nas arenas, aqueles irmãos serviam como espetáculo, como forma de alegrar os romanos e os judeus,
tanto de vergonha, né, opróbrio, quanto de tribulações, ora tornamos coparticipantes. Então, em alguns desses irmãos viram o que aconteceu, outros irmãos foram expostos da mesma forma e conseguiram se livrar das arenas e da forma maligna como haviam sido tratados. Então agora o autor está dizendo: lembrem do que aconteceu recentemente com vocês. Porque não somente vos compadecestes dos encarcerados, aqui, importante lembrar que os encarcerados citados aqui não são os presos por qualquer motivo, mas eram especialmente os presos pela fé cristã, os irmãos que haviam sido presos por causa do Evangelho. Porque não somente vos compadecestes dos encarcerados, como também aceitastes com alegria o espólio dos vossos bens, tendo ciência de possuirdes vós mesmos patrimônio superior e durável. Aqui Paulo está exortando, ao mesmo tempo que ele está elogiando, né? Exortação e encorajamento, através dos elogios. Esses irmãos aqui haviam aberto mão dos seus próprios bens para servir os irmãos que estavam presos. Lembrando dos encarcerados, eles iam visitar aqueles que, pela causa do Evangelho, estavam sendo presos. Eu não sei se ainda permanece, mas circulou nas redes um pastor daqui de Igaraçu, que está preso, porque pregou o texto que diz que não vai para o céu aqueles que praticam homossexualismo, idolatria, feitiçaria, e aí acusaram de discriminação contra as religiões africanas. Veja, irmãos, ele leu e expôs um texto das Escrituras. E a esposa dele está fazendo vídeos pedindo para que as pessoas o socorram, porque ele está preso aqui em Igaraçu, próximo a nós. Para quem achava que era só o governo cuidando da nossa saúde, descobriu agora que é o governo querendo controlar as nossas vidas e o que nós falamos. Meus irmãos, nós não podemos temer, que está sendo gravado, está sendo exposto. Eu coloco minha cara a tapa. Homossexualismo é pecado, feitiçaria é pecado, e tudo isso vai de encontro à palavra de Deus. Os homens têm liberdade para fazer o que quiserem com os seus corpos e com suas mentes. Para Deus continuará sendo pecado, e não herdarão o reino dos céus os que tais coisas praticam, irão para o inferno. É simples e claro. Ou a gente trata as coisas com a liberdade que temos de culto, que nos é garantida pela Constituição, ou nós seremos covardes diante de uma sociedade que quer nos calar. Vamos falar muito ainda sobre esse colega que está sendo punido por falar esta coisa. O texto diz, irmãos, que esses irmãos abriram mão do seu próprio patrimônio para atender as pessoas que estavam presas pela causa do Evangelho, não porque eles pensavam em alguma restituição nesta vida, mas porque eles entendiam que tinham um bem, um patrimônio superior prometido para eles na eternidade. Ou seja, o que o autor dos Hebreus está falando é que esses irmãos venderam suas propriedades para atender os perseguidos, os necessitados, os presos pela causa do Evangelho, sem nenhuma garantia de que receberiam alguma coisa de volta nesta terra. Ou seja, eles abriram mão de verdade. Eles não estavam entregando como empréstimo. Eles estavam dando, sabendo que havia um bem maior, uma casa superior prometida para eles. E aqui, então, ele traz algumas recomendações. Não abandoneis, portanto, a vossa confiança. Ela tem grande galardão.
que é confiança aqui, irmãos? Nós vamos encontrar várias vezes esse termo no livro dos Hebreus. Confiança aqui não tem a ver com a confiança subjetiva de alguém que confia em alguma coisa. Confiança aqui tem a ver com confissão de fé. Em outras palavras, o autor está dizendo: não abandone o evangelho, não abandone o cristianismo, não abandone a sua fé, mesmo diante das perseguições, porque ainda que vocês sofram neste mundo necessidades pela causa do evangelho, você obterá grande galardão nos céus. Galardão é um termo que nós não costumamos a usar muito, né? Mas nas Escrituras é sempre tratado como algo futuro, um prêmio prometido por Deus, bênçãos prometidas por Deus no futuro. Não sabemos especificamente o que é. Em alguns livros nós vamos ver a ideia de coroa, né? Guardar a coroa. Mas nós sabemos que é alguma forma de Deus presentear. Inclusive as Escrituras dizem que Ele é galardoador daqueles que o buscam, né? Ou seja, Deus tem prazer de beneficiar aqueles que permanecem firmes na esperança. Por que, irmãos, ele está então dizendo não abandoneis? Porque pela pressão é muito provável que algumas pessoas temeram. É muito provável. Vejam, irmãos, nós estamos ainda num certo nível de conforto quanto à nossa liberdade de fé. Mas alguns irmãos, neste momento, estão sob a mira de uma arma. Alguns irmãos, neste momento, estão abrindo mão dos seus casamentos, abrindo mão dos seus pais, abrindo mão das suas casas, abrindo mão de um bom emprego. Alguns irmãos, neste momento, estão abrindo mão de tudo, talvez fugindo com a roupa do couro, sem saber para onde ir, pela ameaça forte contra o cristianismo. Parece que isso ainda está muito distante de nós. Como dizem os espanhóis, pero no mucho, né? Mas não tanto. É só nós abrirmos os nossos olhos e começarmos a perceber como a coisa tem sido plantada. Nós estamos sendo cercados. Gravem o que eu estou dizendo. Pois não sou eu. A própria Escritura afirma isso. Com efeito, tendes necessidades de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Vejam, quando Paulo diz que eles tinham necessidade de perseverança, não é que Paulo estava dizendo que esses irmãos eram fracos na fé. Não, é porque a coisa ia apertar ainda mais. Paulo não, o autor aos Hebreus, tá? Desculpem. É porque ele está afirmando que a coisa vai apertar ainda mais. O autor estava vislumbrando algo ainda mais difícil. De fato, ele tinha razão. A coisa se tornaria ainda mais difícil. A verdade, irmãos, é que para o cristianismo dos primeiros séculos, a coisa foi difícil até o ano 300, 313. E não se impressione, quando se tornou fácil, o cristianismo decaiu. Bem, então ele diz no verso 37, trazendo aqui um texto do Antigo Testamento, texto de Abacuque. Porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não tardará. Veja que ele aplica isso a Cristo. Todavia, o meu justo viverá pela fé. Louvado seja o Senhor. Vejam, irmãos, o apóstolo, o reformador Lutero, gostava muito desse texto, né? Da justificação pela fé. E aqui nós vemos a aplicação da justificação pela fé.
o viver na justiça que provém da fé. Fazer isso significa lutar contra tudo e contra todos que querem se opor à nossa expressão de fé. E o autor então diz: se retroceder, nele não se compraz a minha alma. Aqui está a ameaça. A ameaça é clara do próprio Deus. Se você retroceder, se você negar a Cristo para se manter em paz com este mundo, a ameaça do Senhor é clara: a minha alma não tem prazer em você. Nós somos chamados, irmãos, a nos entregarmos a Cristo por inteiro. Nós precisamos ter no nosso coração a disposição dos mártires. Nós precisamos ter na nossa alma a convicção de que tudo neste mundo, tudo deve ser considerado como refúgio, como lixo, diante do que nos está prometido na eternidade. E assim, diante de qualquer ameaça, seja a nossa vida, seja a nossa família, seja o nosso emprego, seja o nosso cargo, por amor a Cristo, nós somos chamados a perseverar. E se nós não perseveramos, Deus não tem prazer em nós. Esta é a mensagem. Por isso, irmãos, nós precisamos estar alertas. Cuidado com as distrações deste mundo. Cuidado. Enquanto há irmãos que agora estão fugindo com a roupa do couro sobre a mira de uma arma pela causa do Evangelho, nós estamos às vezes dementes nas nossas redes sociais, perdendo tempo com um monte de coisas irrelevantes, acomodados, quando não lemos a Bíblia a semana toda. Isso não mais nos constrange. Sentamos às mesas para fazermos as refeições, nem lembramos que foi Deus quem colocou a comida na nossa mesa. Conversamos com as pessoas sobre tudo, menos sobre o Evangelho de Jesus. E ainda pedimos a Deus que Ele nos livre das perseguições. Talvez seja exatamente isso que esteja faltando. Não que eu deseje, mas talvez se tornará inevitável. Para que Deus passe o pente fino sobre a igreja evangélica brasileira. Uma igreja que deveria ser altamente relevante nesse país, mas que parece não mudar a realidade dessa nação, porque talvez essa mudança não tenha acontecido no seu coração. E aqui eu queria não apenas estender isso ao Brasil como nação, mas eu queria estender isso à nossa realidade, a mim e a você. É muito fácil nós dizermos: a igreja brasileira tem 35 milhões de evangélicos e a gente não vê transformação social nenhuma. E na sua vida, a transformação tem acontecido? Na minha vida tem acontecido? Os ambientes que nós frequentamos têm sido transformados pelo poder do Evangelho? Nós somos excelentes em falar de evangelismo, de missões. Nós somos excelentes em leituras sobre determinados assuntos. Mas às vezes nós perdemos claras oportunidades. Parece que o Espírito Santo esfrega na nossa cara oportunidades de evangelização e nós deixamos passar em branco. Porque às vezes nós estamos muito ligados às coisas deste mundo e do nosso tempo. E nos desligamos das coisas eternas e espirituais, que são as mais relevantes. Não retroceda, meu irmão. Avance. Avance. É mais perigoso, é mais desconfortável, é talvez um caminho de perda para este mundo. A perspectiva é que é um caminho de perda,
Mas tu vai perder teu emprego por causa disso. Tu vai perder teus amigos por causa disso. Tu vai perder a tua paz por causa disso. E nós somos incentivados a ficarmos na nossa zona de conforto. Alguns até usam aquela história de eu prefiro ter paz do que ter razão. Não se aplica. Verdade acima de tudo, disse Lutero. Paz, se possível. Foi o que Paulo disse. Se possível, tende paz com todos os homens. Para viver em paz e negar a verdade, eu estou sendo covarde quanto ao Evangelho. Quantos de nós não somos covardes dentro de casa? Porque não queremos constranger filho ou filha, neto ou neta. Quantas vezes nós não somos covardes no ambiente de trabalho? Você precisa ser estratégico. Mas covarde não. Evangelho é o evangelho. A gente não pode nem acrescentar um tio nem tirar. Nós somos daqueles que dizem, a Bíblia diz. O verso 39, para encerrar, ele diz, nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição. Veja que interessante, né? A conclusão dele é que quem retrocede, retrocede para a perdição. Somos, entretanto, da fé, para a conservação da alma. Ah, meus irmãos, preparem-se, preparem-se. A Bíblia diz, bem-aventurados sois, disse o Senhor Jesus, quando vos injuriarem, vos perseguirem, mentindo, disserem todo mal contra vós. Daqui a uns dias, nós teremos que enfrentar momentos em que vamos ter que dizer que homem é homem, mulher é mulher, já estamos chegando, que banheiro de homem é para homem, banheiro de mulher é para mulher. Estava conversando com uma professora minha, de uma igreja presbiteriana também, e ela estava me dizendo que passou 9 meses agora no Canadá, o filho dela está morando lá, e ela tem um neto, pequeno, talvez 6 anos, 7 anos, e que eles tiveram que fazer uma longa pesquisa para descobrir uma escola mais normal para o neto. E descobriu uma escola confessional católica lá. Foi a melhor escolha que ela podia fazer. Porque nas outras escolas, os meninos vão de saia. Os meninos, crianças, têm a liberdade de ir com a roupa que quiserem. Se ele se sentir menina, vai com roupa de menina. Algumas escolas aqui, inclusive aqui em Paulista, já não comemoram mais dia do pai, dia dos pais, nem dia das mães. Vai ter dia das mães agora, né? Uma escola aqui em Maranguapium, perto do campo de aviação. Já não comemora mais. Agora é o dia da família. E aí cada um vai com o modelo de família que tem. Diz que é para não constranger os meninos que não têm pai e não têm mãe. E meu pai nunca foi para uma festa dia dos pais na minha escola. Não tem trauma nenhum, irmãos. Altamente resolvido. A verdade é que isso é uma desculpa para destruir a família. Nós temos um presidente atual que falou que uma das batalhas dele vai ser destruir costumes e costumes religiosos. Ele afirmou isso. E ele vai fazer. E nós precisamos estar atentos. Isso não pode entrar na nossa casa. Isso não pode entrar na nossa igreja. Isso não pode entrar na sociedade brasileira. Nós precisamos pregar, irmãos. Isso pode custar nossa liberdade. Isso pode custar nossa paz. Isso pode custar nossos recursos. Mas certamente não custará a nossa alma. O que pode custar a nossa alma é se a gente retroceder. É se a gente negar o Evangelho
para não receber o dano. Aí nós estamos querendo viver uma vida mais confortável do que o nosso Senhor. E ele afirmou: nenhum dos irmãos que estão aqui estão sem saber disso. Porque Jesus disse: as aves dos céus têm os seus ninhos, as raposas têm os seus covis, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Você quer me seguir? É isso. Se você não quer, retroceda. Mas se você retroceder, a minha alma não se compraz em você. Nós, porém, somos dos que não retrocedem para a conservação da nossa alma. Se você quer conservar a sua alma, não se renda aos apelos de Satanás. Não se renda ao medo. Não se renda à covardia, ainda que sofra o dano. Nós não somos maiores que o nosso Salvador. Que Deus nos abençoe, nos ajude, tenha misericórdia de nós e nos anime. E que, ainda que nós venhamos a sofrer o dano, soframos com alegria. Porque Jesus disse: bem-aventurados sois, se assim fizerem contra vós. Isso significa que se você fizer isso, e se você sofreu dano por causa disso, perseguido por causa da justiça, você tem que se sentir feliz. Não porque você é masoquista, mas porque você está cumprindo o propósito de Deus. E há um tesouro reservado pelo Senhor para você. Não são como os tesouros deste mundo, que muitos cantores e até pastores estão almejando, infelizmente, para subirem nos palcos e serem aplaudidos pelas pessoas, se utilizando do liberalismo teológico, tão pernicioso aos Estados Unidos, tem também tentado destruir o evangelho nesse país. Nós não queremos os aplausos dos homens, nós queremos o galardão de Deus. Se você crê nisso, seja feliz, persevere, não retroceda, siga em frente. O Senhor está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos porque o Senhor nos chamou para não nos conformarmos com este mundo. O Senhor nos chamou para nós não nos moldarmos a este mundo, não tomarmos a forma. Ó Deus, perdoa-nos quando às vezes, para não decepcionarmos A ou B, para sermos bem-quistos, nós queremos apresentar às pessoas um outro evangelho. Seja maldito este evangelho. Não há outro evangelho. O evangelho do Senhor revela o homem pecador, chama pecado de pecado, nos humilha e depois nos resgata da humilhação da lei para a glória da graça de Deus. Senhor, nós estamos vivendo dias difíceis neste país e nem sabemos o que nos espera. Mas uma coisa nós temos a certeza: viveremos pela fé e morreremos pela fé, se for necessário. Tem misericórdia da nossa nação. Tem misericórdia das nações da América Latina, que têm sofrido por causa da perseguição do comunismo, como irmãos na Nicarágua, no México, em tantos outros países. Tem misericórdia dos nossos irmãos na China. Tem misericórdia dos nossos irmãos na Coreia do Norte. Mas tem também, Senhor, muita misericórdia de nós, que não sendo perseguidos no nível em que eles estão, talvez estejamos ainda distraídos demais. Tem misericórdia mais de nós, Senhor, porque às vezes vivemos um evangelho tão light, tão confortável, tão acomodado,
enquanto irmãos almejam a Bíblia para ler, porque estão encarcerados e não a têm, nós temos em várias versões, nós temos digital, e às vezes passamos a semana e não abrimos as Escrituras. Tendo a oportunidade, Senhor, de virmos a este local com as portas abertas e louvarmos o Teu nome com um som até alto. Ó Deus, muitas vezes nós preferimos o conforto da nossa casa, o jogo do nosso time, a série na Netflix. Tem misericórdia, Senhor, de nós, quando nós preferimos dormir mais do que sair para evangelizar, porque achamos que estamos muito cansados. Tem misericórdia, Deus, quando o tempo está fechado e nós tememos em vir à igreja, mas quando cai um temporal nós vamos trabalhar, porque temos que prestar contas ao nosso patrão. Tem misericórdia, Senhor. Ajuda-nos. Levanta um povo forte no meio dos ossos secos, que é a igreja evangélica brasileira. E se nós somos parte desses ossos secos, com a Tua voz, a voz profética, poder da palavra, levanta um exército, Senhor, nesse país. Levanta um povo forte. Em nome de Jesus. Vamos ficar de pé, irmãos, receber a bênção. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão, o poder e a consolação do Espírito seja sobre nós, Igreja Presbiteriana de Fragoso, sobre toda a Igreja do Senhor que está aqui, sobre a Igreja do Senhor que está sendo perseguida, sobre a Igreja do Senhor que está encarcerada, sobre a Igreja do Senhor que está espalhada sobre a face da terra, agora e para todo sempre. Poder sentar, queridos. Nós não temos visitantes hoje, por isso eu peço que você cumprimente a pessoa que está do seu lado, deseja a ela uma boa semana e vamos em paz, em nome de Jesus. Deus abençoe a todos.